agora ao vivo e bom dia, boa tarde para você que vai assistir esta live gravada. Ficará no Instagram, tanto meu quanto do Dr. Tiago, e também no YouTube. Vamos falar hoje sobre ansiedade, transtorno de ansiedade no adulto e a sua repercussão na nossa vida. Tem uma informação muito importante que foi publicada agora em junho ou julho deste ano, através das tarefas das forças internacionais aí americanas. Elas fazem uma revisão. Boa noite, Kati. Faz uma revisão de todos os estudos científicos a respeito de diversas patologias dentro da área médica, e ela define o que é que de fato tem evidência científica, o que não tem evidência científica, e a partir de 19 anos de idade até os 65 anos de idade, os profissionais de saúde devem, isso é uma diretriz publicada este ano, os profissionais de saúde devem rastrear, devem buscar proativamente sinais e sintomas de transtorno de ansiedade na população adulta. Sim, transtorno de ansiedade é uma realidade na população mundial, não é só no Brasil. E para falar sobre esse tema, o Dr. Tiago Campos vai estar comigo hoje. Vou ver se ele já entrou para a gente começar este bate-papo. Deixa eu convidá-lo aqui, só um minutinho. Vai chamando aí as pessoas, se você realmente está aqui. Pronto, o Tiago já está aqui. Tiago, já mandei um convite para você. Veja se você já recebeu, por favor. Não vou. Deixa eu mandar aqui novamente para ele. Entrou? Boa noite. Pronto. Boa noite. Acho que a câmera só tá. Isso. Boa noite. Boa, Paulo. Eu acho que eu não estou lhe vendo. Eu tô te vendo. Ah, mas eu não. Então eu vou sair e vou entrar de novo. Só um momento. Certo. Deixa eu chamá-lo novamente. Só um minutinho, gente. Espera aí. Veja se você recebeu meu convite. Pronto. Tá me vendo agora? Também não. E quando eu saio, eu não te ouço. Peraí. Problema de tecnologia, mas não vamos ficar ansiosos a respeito disso. Tudo vai dar certo no final. A ansiedade, afinal, a ansiedade, ela é uma emoção. Boa noite, Kati. A ansiedade é uma emoção. Ela é, né, natural, inclusive foi responsável por nos trazer até aqui. Fundamental na nossa vida. Ela, na verdade, representa um sinal aí de alarme. Você, você não está nos vendo? Não está me Não, vendo, aliás? Deixa eu ver aqui a audiência. Vocês estão vendo a mim e ao doutor Tiago, gente, vocês que estão aqui na live? Por favor, respondam aí para a gente. Eu estou vendo aqui as pessoas estão entrando. Só um pouquinho, Tiago. Só você, só está me vendo. É de fato. Obrigada. Deixa eu deixa eu ver aqui o Tiago novamente. Ele não. Ele está entrando de novo. Obrigada. Também não. O que será então que está acontecendo?
Nada? Agora, agora sim. Tá me vendo? Pronto. Pô, vai entender. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todo mundo. Eu nem consegui dar o oizinho para todo mundo. Mas enfim, cadê? Tranquilo, com calma. Obrigada, Rosa. Deu tudo certo. Eu Tá falei bem. rapidamente, tá? E boa noite. Pronto, então vamos lá. Doutor Tiago, a Boa Kátia, noite. é, diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade. Muitas vezes a gente fala assim, o Pronto. Brasil é o país mais ansioso do mundo. É sim. Para quem não sabe, quando a gente fala a título de transtorno, ou seja, um transtorno de ansiedade é quando há ansiedade. Ansiedade é uma emoção, é uma reação emocional provocada pela antecipação mental de uma ameaça que ainda não aconteceu. Por exemplo, a pessoa sabe que ela vai ficar nervosa na hora da prova e ela sabe que ficar nervosa na hora da prova é algo desconfortável. Então, essa ameaça ao seu conforto, que ainda não aconteceu, quando ela pré-ocupa a pessoa, ela fica ocupada previamente, pré-ocupa, ela está ansiosa. E essa preocupação pode ser percebida a nível mental, psíquico. A pessoa nota que está preocupada, ansiosa, nervosa, com pensamentos acelerados. Pode haver ruminações, conjecturas, reflexões e toda uma gama de efeitos psicológicos em cima disso. E também sintomas físicos, que são os sintomas caracterizados pela exacerbação da ação do sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, muita adrenalina no corpo, né? Palpitação, falta de ar, tensão muscular, aperto no peito, formigamentos, etc. Tremor, sudorese, que é suor, etc. Então, eu falei o que é ansiedade, e essa reação é normal do ser humano. Agora, quando ela é excessiva, ou seja, quando a intensidade desse sintoma é muito grande, quando persiste por um tempo além do que é esperado, ou seja, quando dura tempo demais e gera prejuízo funcional, atrapalha a vida da pessoa, sofrimento clinicamente significativo, a gente chama de um transtorno de ansiedade. O mais comum deles é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que é a ansiedade com quase tudo, ou com muitas coisas, com muitos temas diferentes, muitos assuntos diferentes, permitindo a maior parte do tempo da vida da pessoa por um período de pelo menos 6 meses, né, caracterizados não só pela ansiedade propriamente dita, mas muitas vezes outros sintomas como irritação, tensão, dificuldade para relaxar, angústia, etc. Trazendo para a fala da doutora Ana Paula, no mundo inteiro, exceto nas Américas, a taxa de depressão, a prevalência de depressão é maior do que a prevalência de transtornos de ansiedade. Ansiedade e depressão lideram as estatísticas de prevalência e incidência de transtornos mentais no mundo. No mundo inteiro predomina a depressão. Nas Américas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, predominam os transtornos de ansiedade. Dentre os países das Américas, aí me surgiu aqui uma curiosidade. Quantos países as Américas têm? Eu acho que são mais de 30. Se alguém puder conferir isso e colocar aqui nos comentários, seria uma curiosidade interessante. Dentre os países das Américas, onde predomina a ansiedade em detrimento da depressão, o Brasil é o país que tem a maior prevalência de transtornos de ansiedade, chegando a 19% em alguns estudos, ficando em torno ali de 9, 10, 12% da população tendo algum transtorno de ansiedade. Então, gente, é um número muito alto, né, doutora? É um número muito complicado. Então, realmente,
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Recentemente, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria esteve no Congresso Nacional, levando a conhecimento dos políticos em sua fala, essa informação e muitas outras, mas deixando claro de que o Brasil é um país de pessoas ansiosas, de pessoas sofridas, de pessoas muito preocupadas. Pode ser o país do samba, do carnaval, do sol, do futebol, da cervejinha, todo mundo é descolado, todo mundo dá o jeitinho brasileiro, etc, 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 mas é o país mais ansioso do mundo. Um mundo com mais de 200 países. Então, esse é um dado muito interessante, muito curioso, né? Isso, então, complementando a sua fala, então é justamente os pensamentos de dúvidas, os pensamentos antecipatórios, né? A antecipação exatamente de problemas. E quando você fala desse percentual, esse percentual não está longe da gente, não está fora, não está no vizinho, está dentro Não. da nossa realidade, está dentro das nossas organizações. Exato. E está dentro, né? Está próximo, né? Enfim, está dentro de casa, está próximo, está muito próximo. E eu não sei se você pegou, mas logo no começo da live, acho que antes de você entrar, em junho ou em julho deste ano, as Forças Tarefas Americanas, né, a Task Force, fez uma recomendação de screening para transtornos de ansiedade em adultos a partir de 19 anos, 19 a 65 anos, em virtude justamente dessa incidência dos transtornos de ansiedade nos Estados Unidos. Então, de fato, nós precisamos rastrear sinais e sintomas em adultos em virtude da quantidade de pessoas que precisam de ajuda e da detecção precoce para uma intervenção adequada, em virtude justamente de todos os problemas, né, que o transtorno da ansiedade, como o doutor Tiago comentou, causa na nossa vida, dessa disfunção que acontece na nossa vida e no nosso meio. Né? Então, quais são os fatores aí? Vamos seguir. Quais são os fatores, na verdade, Tiago, que fazem com que alguém, em um determinado momento, em determinada circunstância, ela evolua para um transtorno de ansiedade, né? O que é que leva? Quais são os fatores que determinam isso? Você ficou sem, não estou te ouvindo. Desculpa. Agora sim. Todo manual diagnóstico, todo livro de psiquiatria, todo livro que fale de transtornos mentais, vai dar a entender, com palavras diferentes, que todo transtorno mental é um construto multidimensional. Por quê? Porque o sujeito, o ser humano, ele existe em múltiplas dimensões. Para fins de tratamento desse assunto, nós vamos considerar que o ser humano tem, primordialmente, 3 dimensões. Tem a dimensão biológica, tem a dimensão psíquica ou psicológica e tem a dimensão ambiental, né? E em muitos casos a dimensão espiritual, né? Que é um conceito que eu trago sempre nas minhas lives. Na dimensão biológica, nós temos a genética, nós temos a hereditariedade, nós temos fatores fisiológicos diversos, como o metabolismo, como tendências fisiológicas. Nós temos o temperamento, no sentido de predisposições comportamentais que vêm da genética e da forma da fisiologia da pessoa funcionar, substâncias que ela use, alimentação que ela tem, padrão de sono que ela tenha, todos esses fatores são fatores biológicos. Temos os fatores psicológicos, e aí cada corrente de pensamento, cada abordagem da psicologia, né, cada linha da psicologia que pretenda compreender, explicar e tratar a mente humana, cada uma delas vai ter uma teoria diferente. Mas trazendo a explicação da visão
do aspecto psicológico da pessoa para fins da nossa conversa aqui, a gente pode entender que no aspecto psicológico temos os traumas, temos a personalidade da pessoa, temos o jeito de ser da pessoa, as memórias, as experiências que ela viveu, a forma com a qual ela interage com o estresse, a forma com a qual ela lida com o estresse, o nível de resiliência da pessoa, tudo isso existe no aspecto psicológico da pessoa. Nos aspectos ambientais e sociais, temos os fatores externos, a vida que a pessoa leva, o estilo de vida, os estresses ao qual ela é submetida, a rede de apoio, olhando pelo lado do salutogênico que ela tenha, se ela gosta ou não do trabalho, se ela se dá bem ou não no casamento que ela está, se ela consegue exercer ou não a cidadania, se ela está exposta ao estresse financeiro, ao estresse de saúde na família, à violência e uma série de outros fatores que podem existir no contexto onde a pessoa está vivendo. Os fatores do contexto podem ajudar a induzir o sofrimento, são fatores patogênicos, ou podem ajudar a promover a saúde, são fatores salutogênicos. Da mistura de tudo isso que eu falo, fatores biológicos, dentre os fatores biológicos que podem predispor à ansiedade, por exemplo, está a presença de familiares de primeiro grau com transtorno de ansiedade. História de alcoolismo na família, por exemplo. Padrão de sono ruim ou inadequado, alimentação rica em carboidratos simples, são fatores biológicos que podem predispor à ansiedade. Quanto aos fatores psicológicos, né, nós temos, por exemplo, um termo que a gente chama de neuroticismo. O que seria isso? Uma afetividade negativa, uma tendência ao pessimismo. Isso pode ser parte da personalidade da pessoa. Pessoas com a natureza controladora tendem a ser mais vigilantes. Isso está dentro dos aspectos psicológicos. Pessoas submetidas a ameaças reais ou imaginadas durante um período longo de tempo. Elas desenvolvem um estado de alerta muito grande. Isso pode predispor a um transtorno de ansiedade. E falando dos fatores ambientais, tudo que ajudar a promover ao estresse, ou seja, todos os fatores patogênicos e tudo que ajude a promover a saúde da pessoa ou promover ela do estresse que for retirado, pode predispor a um transtorno mental. Por exemplo, se a pessoa tem um grupo de apoio, isso é bom, e ela se afasta desse grupo de apoio, por exemplo, ela vai viajar e morar em outra cidade, ela pode ficar mais exposta a um transtorno de ansiedade, porque aquele apoio que estaria protegendo ela de um eventual estresse não está acontecendo mais. O mesmo vale para o contrário, né? A pessoa tem uma vida tranquila e ela é exposta à convivência com um grupo de pessoas cujo relacionamento com essas pessoas é um relacionamento tóxico. Então, esse é um exemplo de um estressor ambiental que pode ser um fator patogênico e predispor um transtorno de ansiedade. Ou seja, nós estamos sujeitos a predisposições a ter um transtorno de ansiedade e nós temos fatores de proteção. Nessa balança, o fiel da balança vai ser a resiliência da pessoa. Nessa balança, se a pessoa não aguentar equilibrar esse estresse com os recursos que ela tenha, né, a gente chama de coping, se ela não tiver estratégias de enfrentamento adequadas, sejam essas estratégias acompanhadas, balizadas ou suportadas, ou não, por um profissional de saúde mental, se ela não segurar a onda, né, falando popularmente, ela pode desenvolver um transtorno de ansiedade. A depender de como esse transtorno se manifeste, eu dou nomes diferentes, porque são vários transtornos de ansiedade, né, doutora? Falei muito, né? Vamos aí fazendo esse alinhavar, né? Quais são, como é que eu posso suspeitar em mim mesmo, ou até em um familiar, em um colega de trabalho, em um amigo, que essa ansiedade que a gente falou logo no começo, que até nos ajuda muitas vezes a nos preparar para os desafios da vida, mas ela já está ultrapassando um determinado limite e isso, de fato, desperta para um transtorno, né? Quais são os principais sintomas na sua prática que você identifica
identifica que é esse sinal de alerta e que a gente tem que ter a humildade de reconhecer e buscar uma ajuda? E aí a segunda pergunta, dentro do teu comentário, quais são as manifestações de um transtorno de ansiedade? Para a gente não colocar tudo no bolo e chamar tudo de ansiedade. Vamos lá. Primeiro passo, gente, para a gente suspeitar de qualquer pessoa que esteja sofrendo de um transtorno de ansiedade é despertar dentro de nós o interesse pelo outro, né? Despertar dentro de nós o interesse pelo nosso amigo, pela nossa amiga, pelo nosso irmão, pela nossa irmã, pelo nosso vizinho, pela nossa vizinha. É olhar fora da caixa, porque se a gente anda preocupado apenas com nossos próprios problemas, não exerceremos a empatia, não estaremos sensíveis ao sofrimento alheio e a gente não vai notar se aquela pessoa está sofrendo com o que quer que seja ou não. Então, altruísmo, boa vontade, olhar para fora, tirar uma restazinha do espaço mental da gente consciente, para poder olhar nos olhos, né, no comportamento das pessoas e ver o que pode estar acontecendo com elas. Até porque nenhum de nós é só, né? Duvido que algum de nós aqui more numa caverna nesse momento, isolado de qualquer vestígio civilizatório. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é conhecer o que é ansiedade, porque quem não sabe o que procura não reconhece o que acha, né? Já dizia um antigo professor meu. Então, o que é ansiedade? A pessoa tem que saber, né? Ansiedade pode se manifestar como angústia, como uma tensão contínua, a pessoa está sempre apreensiva, uma dificuldade para relaxar, a pessoa não consegue, num momento de tranquilidade ou de ausência de estresses, estar em paz, estar calma, estar tranquila, estar relaxada, estar sem preocupações, sem pensar em problemas, pelo menos não de forma proporcional aos desafios que aquela pessoa esteja vivendo. Observar se o comportamento da pessoa está mais inquieto, está mais irrequieto, se aquela pessoa parece muito aflita, se aquela pessoa parece manifestar sintomas físicos de ansiedade, ela leva muito a mão no peito, a mão na garganta, tem digestão, fala de embrulho no estômago, a musculatura está tensa, ela está, né, com a musculatura retesada, encolhida, reclamando de dor, com o seio franzido, tremendo, suando, né? Observa a pessoa. A gente faz essas inferências, né? Pô, fulano está nervoso, fulano está ansioso, Beltrano está muito inquieto. Então, esse é o terceiro passo. A gente conhecer os sintomas de ansiedade para poder observar. Para que a pessoa tenha um transtorno de ansiedade, não basta ela ter ansiedade, porque a ansiedade é normal do ser humano. Quem não tem ansiedade não anseia. E quem não anseia não vive, vegeta. Então, se você tem uma vida com anseios, você tem ansiedade. Qual o problema? Agora, se essa ansiedade é excessiva, se ela atrapalha a sua vida, se gera muito sofrimento, se ela gera disfunção, dura muito tempo, ou acontece em situações muito atípicas, né? Como exemplo do ataque do pânico, que vem do nada, ou como, por exemplo, como exemplo da fobia, né? Que acontece especificamente quando você é exposto ou exposta àquela situação causadora do medo, da ansiedade, né? Bom, quando a gente é exposto a esses pontos, isso pode configurar um transtorno de ansiedade. E aí, a depender de como o transtorno se manifeste, a gente dá nome aos bois. É um transtorno disso, transtorno daquilo, transtorno de aquilo outro, etc, etc, etc. É isso. A Darjet Artes perguntou: a tensão nos ombros que chega a doer, acordar no meio da noite, são sintomas? A repercussão física, né? Podem ser sintomas. Nem toda tensão muscular é causada por ansiedade, né? A ansiedade, gente, ela pode ser causada. Perdão. A ansiedade patológica, ela pode ser causada por... O que é ansiedade patológica? É a ansiedade com esses critérios que eu falo. Atrapalha a vida da pessoa, gera muito sofrimento, é muito intensa, persiste por um período anormal
e a pessoa não tem autonomia para conseguir resolver ela sozinha. Tá? Essa é a ansiedade patológica. Uma ansiedade doentia, patológica, que precisa de ajuda médica e psicológica, uma ansiedade patológica pode ser um transtorno de ansiedade. Aí temos o mutismo seletivo, segundo o DSM, né? Ansiedade de separação, fobia específica, agorafobia, fobia social, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada e vários outros. Né? Então, ela pode ser um transtorno de ansiedade propriamente dito, que é quando a ansiedade é o núcleo do problema. A ansiedade pode ser patológica não porque a pessoa tem um transtorno onde a ansiedade é o núcleo do problema, mas ela tem outro transtorno mental, que a ansiedade não é o núcleo do problema, mas esse outro transtorno mental tem na ansiedade um sintoma importante. Por exemplo, a depressão. O núcleo da depressão não é a ansiedade. O núcleo da depressão é a falta de energia, a falta de prazer com as coisas e a tristeza, a hipotimia. Mas é muito comum a pessoa com depressão, também, paralelamente, chegando perto ali, batendo na trave, ter uma ansiedade muito intensa. E essa é a queixa da pessoa. Ela notou mais ansiedade do que os sintomas depressivos. Aí todo mundo fala, é um transtorno de ansiedade. Não necessariamente. Pode ser um outro transtorno psiquiátrico que não seja um transtorno de ansiedade, mas tem ansiedade como sintoma. Então, essa pode ser a causa. Outra ansiedade patológica pode ser uma doença física qualquer que se manifeste com sintomas de ansiedade também. Por exemplo, o hipertireoidismo descompensado. Né? É uma doença que pode cursar com diversos sintomas, dentre eles a ansiedade. Nós temos problemas cardíacos diversos, infecções. Muitas vezes, a pessoa que está na vigência de uma infecção qualquer, ou de uma síndrome febril qualquer, ela tem o que nós médicos chamamos de desautonomia. Ou seja, há um desajuste do sistema nervoso autônomo que tenta, por vários mecanismos, gerar uma homeostase pelo prejuízo que aquela infecção está provocando, e essa tentativa de homeostase gera sintomas. Uma pessoa com infecção, por exemplo, os mediadores inflamatórios dessa infecção podem fazer a pressão cair, e para compensar, o sistema nervoso autônomo ativa a resposta fisiológica ao trauma, e isso se manifesta com sintomas de ansiedade, como, por exemplo, palpitação, angústia, tensão muscular, tremor, suores, etc. Mas a causa é orgânica, a causa é física, não é mental. A causa é a infecção. Por exemplo, várias outras doenças podem provocar isso. Neoplasias, feocromocitoma, síndrome de Cushing, várias outras. Várias, dezenas, para não dizer centenas. Então pode ser uma doença física, gente, provocando ansiedade. E temos também remédios e substâncias que também podem induzir ansiedade. Um famoso é o corticoide. Não estou dizendo que quem toma corticoide pare de tomar, tá? Mas esse é uma possível causa de uma ansiedade que pode ser patológica e não necessariamente é um transtorno de ansiedade. Então, é para a gente saber que nem sempre o que tem focinho de cachorro, pelo de cachorro, orelha de cachorro, é cachorro. Às vezes não. Às vezes é um cachorro de pelúcia. Às vezes é um gato com cara de cachorro, sei lá. Eu tenho atendido com alguma frequência, né? Pacientes, pessoas, enfim, profissionais com alguns sintomas como boca seca, dormência nos membros, nos braços, um quadro muito inespecífico, às vezes calafrios, tremores e muito frequente episódios de taquicardia. Doutora, eu acho que eu estou com problema cardíaco, aí faz todo o check-up cardiológico, e aí sai do check-up cardiológico com não tenho absolutamente nada, até que, depois de muito convencimento, a pessoa entende e aceita que talvez exista daí um quadro, né, dentro do transtorno de ansiedade, quando a pessoa aceita o diagnóstico e faz o tratamento, todo esse quadro, né? Da respiração acelerada, da falta do ar, da palpitação, estou vindo para o trabalho
daqui a pouco entra, né, o pânico, o medo de morrer, a sensação de morte iminente, o coração dispara. Enfim, isso é muito frequente. E é claro, tem que fazer toda uma investigação também do ponto de vista cardiovascular, mas a gente precisa ter essa hipótese do que pode ter associado aí uma questão psiquiátrica. E aí tem um comentário. Eu vi a expressão depressão ansiosa da Darjet Artes e queria até fazer que você também comentasse sobre isso. Como a gente separa, como é que a gente faz esse diagnóstico diferencial de um infarto agudo do miocárdio, que é sempre comum, né? Como é que eu separo o infarto de uma crise, né? De um transtorno de ansiedade, de um ataque de pânico, enfim. Como é que isso é feito na prática? É o papel do médico. Né? O médico ele tem que ter a expertise de separar as coisas e dar o diagnóstico correto. Você tem isso, você não tem aquilo. Né? Então, na dúvida, a gente procura um médico. Para fim da nossa conversa, é um desafio, porque muitas vezes, principalmente em pessoas que não estão acostumadas a refletir, a pensar sobre suas emoções, isso é mais comum do que o que se pensa. Muitas pessoas que não sabem denominar as emoções, verbalizar, dizer, refletir sobre o que estão sentindo. Né? Então, essas pessoas estranham quando, de repente, sentem um sintoma físico que elas não estão acostumadas a sentir, uma palpitação. Palpitação é quando a gente tem a sensação de que está sentindo o coração bater no peito. Isso é palpitação. Um ataque cardíaco, um aperto no peito, um embrulho no estômago, um bolo na garganta, sensação de respiração curta e falta de ar, dor no peito, dor torácica em qualquer lugar, né? Tensão muscular, tensões musculares diversas. A pessoa que é desavisada, que não compreende que existe um transtorno de ansiedade, que ignora esse fato, que não está acostumada a pensar nas emoções, ela vai estranhar. Se esse sintoma de ansiedade for súbito, intenso, como é o caso, na maioria das vezes, no ataque de pânico, o ataque de pânico é o núcleo do transtorno do pânico, que é o que chamam de síndrome do pânico. Se o início é súbito, é natural que um leigo imagine que esteja tendo um problema cardíaco grave, agudo, e ela acha que vai morrer. Tem um agravante. É um dos sintomas do ataque de pânico passar na mente da pessoa de que ela vai morrer ou vai enlouquecer, né? Se a ideia de que ela está tendo um problema cardíaco se sobrepõe a esse medo que já é comum no ataque de pânico, né? Essa ideia de que ela vai morrer é mais forte ainda. Ora, se eu sinto uma dor aguda, um desconforto no peito agudo e penso que eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Nada. Eu vou para o hospital, eu vou pedir ajuda, eu vou chamar uma ambulância, eu vou gritar por socorro. Claro. E aí essa pessoa será avaliada no hospital pela equipe médica. A equipe médica, se ela for conhecedora desse espectro que eu acabei de mencionar, de causas possíveis de uma ansiedade patológica, ela saberá fazer essa discriminação. Ela perceberá, por exemplo, que no ataque de pânico, o eletrocardiograma vai estar normal. Ela perceberá que as enzimas cardíacas muito dificilmente, né, estarão alteradas na dosagem. O raio-x de tórax ou a tomografia de tórax tenderão a ser normais. A ausculta respiratória dificilmente demonstrará que a pessoa tem sibilos, né, ou qualquer outro achado que seja compatível com a queixa de falta de ar. A saturação de oxigênio vai estar normal, mesmo que a pessoa esteja sentindo falta de ar, ela não está inventando. Né? Falta de ar é um dos sintomas do ataque de pânico. Aí, com base nesses resultados ou não, o médico infere. Estou sendo bem abrangente aqui, né? Não estou entrando em detalhes, mas com base nesses e outros correlatos, o médico fará essa diferenciação. Até mesmo porque uma pessoa tendo ataque de pânico, que tem síndrome do pânico, que é ansiosa, ela tem o mesmo, ou às vezes até maior risco
de ter um evento cardíaco do que em comparação com a população normal. A população que não tem transtorno de ansiedade. Então, na dúvida, pró-médico, né? Você tem que perguntar. Né? Entre em contato com o seu médico, com o seu psiquiatra, com o seu cardiologista. Os cardiologistas estão acostumados, em sua maioria, os clínicos também, a recepcionarem pacientes com esse tipo de queixa. E os psiquiatras e os profissionais de saúde mental devem conhecer um pouco ou o suficiente da teoria sobre esses diagnósticos diferenciais para que saibam fazer as referências adequadas. Não sei se eu respondi. Claro, a Sheila está perguntando aqui, as sensações extrapiramidais, talvez as reações extrapiramidais, né, que são comuns em alguns antipsicóticos, podem ser consideradas um pico de ansiedade ou chega a ser um transtorno? Quem dá nome aos bois é o paciente. Se o paciente fala, estou ansioso, estou angustiado, estou tenso, estou nervoso, é ansiedade, ponto. É o fenômeno psíquico. E aí eu denomino o paciente cursando com ansiedade. Se ele me relatou, é um sintoma, se eu notei, é um sinal. E aí eu coloco isso na minha anamnese. A partir do momento que eu tenho uma queixa de ansiedade, ou eu constato a existência de uma ansiedade, eu tenho que esclarecer de onde ela vem através do raciocínio médico-dedutivo, que é a forma com a qual nós médicos pensamos, né? Raciocinamos e investigamos as doenças. Né? Muito bonito. Então, uma das causas de uma ansiedade patológica, como eu mencionei antes, pode ser intoxicação, efeito ou abstinência de drogas e ou medicamentos. No caso, o efeito extrapiramidal induzido por antipsicóticos é uma, entre aspas, intoxicação. O que é intoxicação? É quando um medicamento ou uma substância qualquer tem um efeito no sistema nervoso central que é percebido pelo paciente. Né? Provoca alterações no comportamento, alterações psíquicas ou cognitivas naquele paciente, ou emocionais. Então, a gente chama de intoxicação. É um efeito adverso. Né? A ansiedade é o efeito extrapiramidal. Então, a ansiedade pode ser causada por efeito extrapiramidal do medicamento? Pode sim. Respondendo a pergunta, pode sim. A Luana comentou aqui, Luana Cardoso, já parei pelo menos 3 vezes no hospital pensando que estava infartando. E era ansiedade. Perfeito, Luana. Que bom que você foi no hospital. Né? Chega um momento que a pessoa conhece muito sobre o próprio transtorno de ansiedade e ela mesma já tem uma razoável segurança de que aquele sintoma que ela está sentindo é da ansiedade, não é de coração, e aí ela mesma acaba não indo para o hospital. O problema é quando ela chega no hospital, viram para a pessoa e falam, ó, você não tem nada. Como é que você não tem nada? Você não foi no hospital? Está inventando, é isso? Você está dizendo isso, doutora, que eu estou inventando? Não. Então você não pode dizer que eu não tenho nada. Eu tenho alguma coisa. Se essa coisa for do campo psiquiátrico, psicológico, psicofarmacológico, isso é outra conversa, mas que há alguma coisa há. Então, a gente não deve dizer que a pessoa não tem nada. A gente deve dizer o seguinte, olha, nós fizemos a investigação adequada, né, nós investigamos a presença de algum problema orgânico, seja ele respiratório, seja ele cardíaco, endócrino, vascular, gastrointestinal, osteomuscular, etc. Nós fizemos a investigação e a investigação concluiu que não há um transtorno orgânico que explique esses sintomas. Logo, a causa mais provável é uma causa não, entre aspas, não orgânica. Esse termo é meio controverso, mas para fim da nossa conversa, digamos que a causa pode ser psicológica ou psiquiátrica e deve ser investigada nesse escopo por profissionais da área. Né? É claro também que na emergência ou na avaliação clínica, seja qual for a especialidade do médico ou médica que avaliou, deve ser afastada também a possibilidade da causa dessa ansiedade patológica ser medicamentos, ou abstinência ou intoxicação por alguma substância psicoativa. A pessoa cheirou cocaína, fumou crack, tomou bala, né? Pode gerar sintomas de ansiedade. Não tem dúvida que pode. Quer ver uma causa de sintomas de ansiedade? Noites perdidas. A pessoa perdeu a noite, às vezes ela nem tem um transtorno de insônia,
o organismo entende que essa pessoa precisa ficar acordada para cumprir suas funções, e um dos sintomas diurnos de uma noite mal dormida, de uma insônia, que vem da hiperativação do sistema nervoso simpático, porque o corpo precisa injetar substâncias, digamos que pró-estresse, né, para que ela se mantenha em vigília e cumpra suas atividades, suas tarefas. A partir do momento que uma das manifestações da injeção dessas substâncias por uma tentativa de homeostase do próprio organismo é, por exemplo, embrulho no estômago, é, por exemplo, tontura, é, por exemplo, tremor, é, por exemplo, sudorese, é, por exemplo, aperto no peito, que a pessoa pode dizer, estou ansioso, estou ansiosa, identificar como ansiedade e manifestar isso para o profissional. Pode ser. Pode ser. Desidratação. A pessoa não bebe água, tem tanta gente por aí que não bebe água. Ressaca. Né? Então, tem muitas coisas no dia a dia que a pessoa pode associar à ansiedade. Né? Então, pode ser uma bobagem, entre aspas, pode ser uma doença grave, como, por exemplo, uma fibrilação arterial, né? Que é um ataque à arritmia. Então, o espectro é muito grande. Muito interessante essas colocações. Obrigado, gente. Aqui eu vou fazer aqui 4 comentários. Verdade, se eu não dormir direito, eu fico com palpitação, dor de cabeça, nervosa. Tem aqui outro comentário, outra pergunta. Doutor, dentre os sintomas da ansiedade, os distúrbios gástricos são os mais comuns? Aí eu vou aqui, um outro. Quando não diagnostica nada cardiológico, é comum a pessoa sair sem um diagnóstico ou um encaminhamento correto para o profissional de saúde mental. E tem aqui outro comentário que eu passei. Ou seja, estilo de vida saudável diminui a incidência de ansiedade. Tem um outro, só um minutinho. Eu vou buscar aqui. Acho que eu perdi. Meu Deus. Doutores, vocês já ouviram falar de medicamentos que desencadeiam ataques de pânico? Uma conhecida minha já teve por via do Plasil. Pronto, são esses. É isso aí. Medicamentos que causam pânico, desencadeiam pânico e sintomas gástricos seriam os mais comuns. Então vamos lá, né? Vamos responder? Olha, eu não tenho, eu já tive acesso a essa estatística, mas eu confesso que eu não tenho ela de memória, né? Mas a sintomatologia no aparelho gastrointestinal, embrulho no estômago, azia, estufamento, diarreia, dor abdominal, não é a forma mais comum da ansiedade se manifestar. Agora, eu não sei dizer quanto por cento, né? Uma das formas mais comuns de ansiedade se manifestar é tremor, sudorese, palpitação, aperto no peito, sensação de embrulho no estômago, falta de ar. Fisicamente falando. Psiquicamente falando, é a percepção por parte do sujeito de que ele está nervoso, né? Que é o que dá a vivência interior a essa experiência. Mas eu tenho essa informação guardada, eu tenho esses números. Quem se interessar pode me cobrar no direct que eu mando, né? Qual é a manifestação física mais comum dos sintomas de ansiedade. O outro comentário é... Oi? Medicamentos que poderiam desencadear pânico. Mencionou o Plasil, né? O Plasil pode provocar efeitos extrapiramidais, cuja manifestação, conforme eu falei mais cedo, pode ser ansiedade. Ansiedade é essa que pode se configurar como um ataque de pânico, principalmente se for muito grave. Então, faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Outra pergunta é comum a pessoa ir para uma emergência com queixas de sintomas de ansiedade, sair de lá sem diagnóstico? Gente, infelizmente, é comum a pessoa ser adequadamente diagnosticada e encaminhada. Então, eu recebo pacientes que quem encaminhou foi um endocrinologista, um clínico, a psicóloga, a enfermeira, a cardiologista, que notaram, né, que o sintoma se tratava de ansiedade, souberam comunicar isso para a pessoa de modo a acolhê-la, validar o sofrimento dela,
e souber encaminhar para o profissional adequado para a investigação, que é o psiquiatra. Então, é comum a coisa ser feita da forma correta. Também é comum a coisa ser feita da forma incorreta, né? Que é a pessoa peregrinar por diversos profissionais e serviços de emergência, sem sequer uma suspeita de que se trata de um transtorno de ansiedade. Então, a pessoa chega para mim, eu faço a anamnese, e eu colho a informação de que ela já teve na presença de 7, 8, 9 profissionais nos últimos 4 anos, por exemplo. Né? E isso é comum. E convivendo com um transtorno de ansiedade esse período todo. Então, infelizmente, isso é comum. Bastante comum. Tem muitos comentários e perguntas interessantes, viu, doutora? Pois é. Bem rico. Muito legal. Bem rico mesmo. Então, a gente já está no 7h46. Uma vez que a gente tem aí a suspeita de um transtorno de ansiedade, a gente até fez uma live sobre burnout. Como é que eu separo uma coisa da outra? Ah, excelente. Excelente. Essa aí a doutora Ana Paula vai me ajudar bastante. Porque para falar de burnout, de ansiedade, a gente tem que falar de um termo comum. Comum no sentido de se falar muito dele. Comum no sentido de ser um termo comum entre o burnout e o transtorno de ansiedade. Né? Que é o conceito de estresse. O que é estresse? Estresse é uma reação do corpo a qualquer estímulo que demande uma adaptação. Isso é um termo muito amplo, mas vamos supor que se eu passo da hora de comer, minha glicemia baixa e meu corpo reage fisiologicamente, despertando a sensação de fome, injetando adrenalina, né, glucagon e outros hormônios para que o nível de açúcar no meu sangue suba e eu, com isso, sinta um desconforto. Houve um esforço de adaptação por parte do organismo a um estímulo. Essa reação eu chamo de estresse. O estresse, quando ele equilibra e me ajuda a me adaptar às situações, aos desafios da vida, sejam eles biológicos, mentais, emocionais, sociais, quando o estresse me ajuda a resolver os problemas, eu chamo de estresse adaptativo. É um bom estresse. Ninguém gosta de sentir estresse de jeito nenhum. Por isso que a palavra estresse ganhou uma conotação exclusivamente negativa na nossa língua. Mas isso é incorreto. Essa definição, essa visão, essa perspectiva é incorreta. A perspectiva correta é entendermos que existe o estresse adaptativo, que é o bom estresse, e o desadaptativo. O que significa isso? A reação do corpo ou da mente para tentar equilibrar e resolver aquele problema é, por si só, danosa para o organismo. Ou seja, se eu sou submetido a um desafio, eu tenho uma prova difícil para fazer, e diante dessa ameaça, eu uso aquela ansiedade para me dedicar com afinco, para poder estudar, para poder hierarquizar prioridades, para poder não focar atenção no que não interessa, para poder, enfim, aplicar mais minha energia em prol daquele objetivo, e aí sim atingir meu objetivo, essa é uma ansiedade boa. Agora, se esse estímulo for excessivo, ou seja, se eu tiver um ataque de pânico com medo da prova, ou se passar a prova e eu continuar com sintomas de ansiedade, ou se eu sentir os mesmos sintomas, não só antes da prova, mas antes de qualquer coisa da vida, mesmo que não tenha nada explícito, já é um estresse desadaptativo, porque ele me atrapalha de eu me adaptar a outras situações da vida. Então, para que uma pessoa desenvolva um transtorno de ansiedade, ela foi certamente submetida a um estresse desadaptativo. Né? E o estressor, o que é o estressor? É o agente que gera o estresse, a reação do corpo. E o estressor, ele acabou sendo um precipitante, quer dizer, ele foi o gatilho do problema, que já estava ali meio com as variáveis predisponentes envolvidas. E ele pode ser um perpetuante, ou seja, ele pode, a partir do momento que o problema acontece, ele pode ficar ali botando linha na fogueira e impedindo que a pessoa se adapte. O médico e o paciente, e o psicólogo ou psicóloga, tem que entender como isso está mapeado na vida de cada pessoa para resolver. Porque em cada pessoa esse sistema se configura de uma forma
diferente. Pois bem, os estressores que levaram ao transtorno de ansiedade, por exemplo, a pessoa foi exposta há muito tempo a um casamento difícil, a pessoa é filha de pais ansiosos, a pessoa perde noite há muito tempo, a pessoa tem uma personalidade muito controladora, é muito vigilante, preocupada, centralizadora, competitiva, então isso já tende a deixar ela mais ansiosa, né? Esses fatores, eles, eu posso chamá-los de fatores estressores, né? E eles podem estar por trás de um transtorno de ansiedade. Quando a pessoa tem a síndrome de burnout, gente, o termo é burnout, não é burnout, viu? Não é burnout, é burnout, é do inglês, né? Burnout significa, é uma expressão inglesa que significa deu o que tinha que dar, queimou o que tinha que queimar, acabou o combustível, né? Burn quer dizer queimar, né? A pessoa que entra numa síndrome de burnout, ou seja, na relação dela com o trabalho, o burnout é um diagnóstico de uma situação ocupacional, me corrija, viu, Paulo? Se eu estiver errado, não um diagnóstico de uma doença, de uma patologia propriamente dita, né? Apesar de não ter um CID específico para o burnout, a gente tem um CID de esgotamento que pode designar que na relação daquela pessoa com o ambiente de trabalho, com a função, com as pessoas, e da relação daquele ambiente com a personalidade da pessoa, com a estruturação da pessoa, com o jeito da pessoa enfrentar os desafios, com as doenças que ela já tem, desse contexto, né? Essa relação foi um estresse, foi um estressor ao qual a pessoa não se adaptou. O estresse não foi gerido com sucesso na pessoa que chega ao burnout. Burnout é um mix de esgotamento, de disfunção e de cinismo, né? A pessoa deixa de se implicar no trabalho. Então, ela está esgotada, ela não consegue se implicar no trabalho. E o terceiro, meu Deus, eu acabei de dizer, são três. Hã? Você tem o cinismo, a desrealização e o esgotamento. Perfeito. Então, nós temos todos esses pontos que caracterizam o burnout, né? Tem um burnout de alta performance também, quando ainda não há um prejuízo na performance profissional, mas a pessoa já vem esgotada e já vem trabalhando no automático, menos implicada, mais desumanizada naquele processo, mais superficial naquele processo, né? Se for feito de forma bem correta, bem caracterizada, um nexo entre o ambiente de trabalho, a função, as pessoas, seja o que for, e aqueles sintomas, está configurada a situação ocupacional que chamamos de burnout. Até onde eu sei, isso é prerrogativa comum da medicina ocupacional, né, Paulo? Ou da medicina do trabalho, né? Fazer esse meio de campo, né? Exatamente. É muito importante também complementar que a síndrome de burnout ela é um diagnóstico dessa síndrome de exceção após ter investigado todas as questões físicas e mentais. Então, o transtorno de ansiedade ele precisa ser afastado. Tem alguns sinais, né, alguns sintomas que são comuns, mas de repente a pessoa está com um quadro ansioso e aí o psiquiatra é fundamental. Perfeito. Não, perfeito. E às vezes tem os dois. Às vezes a situação ocupacional chama de burnout, mas aquele sujeito está vivenciando um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, cujo precipitante foram os mesmos estressores que eu chamo de burnout na perspectiva ocupacional, e eu chamo, por exemplo, de depressão e de ansiedade na perspectiva psicopatológica propriamente dita. É isso que gera muita confusão, né? Entre muita gente. Mas... E você trouxe a questão do médico do trabalho, porque o burnout ele tem essa característica de estar vinculado exclusivamente ao trabalho. Mas se eu tiver questões do trabalho, mas eu também tiver questões na minha vida pessoal, que são fatores estressores, aí descaracteriza o burnout, porque eu tenho questões pessoais que estão influenciando essa conjuntura, né? Perfeito. Perfeito. Daí o termo, que não é um diagnóstico, mas é um termo informal, que nós psiquiatras estamos usando muito, que é a síndrome de esgotamento, que é um guarda-chuva mais amplo, que pode abranger o burnout, quando entra nos critérios que a doutora muito
claramente trouxe para a gente, ou quando, por exemplo, há um quadro depressivo, ou bipolar, ou ansioso, ou, ou de qualquer outro matiz na psiquiatria, cujo sintoma principal, o sinal principal, seja ou a queixa ou o sinal de esgotamento. Então, por exemplo, a pessoa com depressão, né, que não teve problemas com o trabalho, não tem burnout, pode chegar para o médico e falar, doutor, doutora, estou esgotado, estou esgotado. E trazer queixas muito parecidas com o burnout. Que ela está superficial, que ela está cínica, que ela não consegue se implicar nas cores, que ela não tem prazer com as cores, que ela está fria, que ela está morna, que ela está distante, né? Está até desrealizada ou despersonalizada, muitas vezes. Ela se vê em terceira pessoa, está se sentindo distante de si própria, não está conseguindo se conectar com a realidade, vem funcionando no automático, vem com a sensação de fadiga, falta de energia, cansaço, esgotamento muito grande. Lavar um prato é um problema, levantar para desligar a televisão é um problema, a pessoa tende a ficar no automático. Aí, nesse contexto, ela pega o Instagram e fica horas ali, ó, vendo aqueles rios, né, fazendo os flows no YouTube, fazendo uma série de coisinhas, né, na internet, matando o tempo, vai dormir muito tarde, 2, 3 da manhã, para acordar cedo e perpetua esse ciclo de fadiga, cansaço, falta de descanso, frustração, etc, etc. Então, às vezes, a depressão se manifesta dessa forma. Às vezes, a queixa da depressão não está tão ligada à clássica queixa de humor deprimido. Estou triste, doutor. Estou arrasado, estou sentindo angústia. Às vezes, não vai por aí. Né? Às vezes, a queixa é mais somática. Pode até ser uma depressão melancólica, uma depressão atípica, que são outros especificadores da depressão. Da mesma forma que nós temos a depressão ansiosa, como eu acho que foi o Gilmar que comentou, né? Que é uma depressão onde sintomas de ansiedade são muito proeminentes, mas não proeminentes o suficiente para dizer que a pessoa tem um transtorno de ansiedade completo. Aí, cada transtorno tem seus critérios. Né? E para a gente finalizar, a gente já está chegando aí às 8 horas. Se a gente não tratar um quadro de ansiedade, quais são as principais consequências para a pessoa e quem é que a gente, né, como é basicamente o tratamento? Se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, não faz o tratamento, uma série de problemas acontecerão, não podem acontecer. Acontecerão. Um deles é a própria disfunção. O transtorno de ansiedade atrapalha a pessoa de viver. Né? Então, a vida social dela vai ser prejudicada. Ela não vai conseguir relaxar no momento de lazer, ela não vai conseguir relaxar numa reunião de família, ela vai ficar pensando em problemas para serem resolvidos quando, por exemplo, ela estiver voltando do trabalho para casa, ela vai acordar de madrugada e não vai conseguir dormir mais. Né? Isso falando da ansiedade generalizada, que é a mais comum. A pessoa com ataques de pânico, com a síndrome do pânico, ela vai morrer de medo de sair na rua e ter uma crise no meio da rua e não tem ninguém para socorrer. A pessoa vai ficar muito preocupada daquilo que ela está sentindo, seu problema cardíaco, vai perder noites fazendo pesquisas na internet. Como é que isso não vai atrapalhar a vida dela? O fato de ela ter um transtorno de ansiedade vai aumentar o risco de ela ter outros transtornos mentais, como insônia e depressão. E também vai aumentar o risco, tanto direto quanto indireto, através do aumento do risco de insônia e depressão, por exemplo, de ela ter outras doenças orgânicas, como hipertensão, diabetes e, consequentemente, AVC e infarto. Né? Então, como não vai atrapalhar? Tem que identificar e cuidar. E como é que se dá o cuidado? Ela tem que escolher um psicólogo ou psicóloga para chamar de seu, para chamar de sua, ou um terapeuta para chamar de seu, para chamar de sua. Tem que escolher um psiquiatra para chamar de seu, para chamar de sua. E, junto com esses profissionais, compreender o que é que está acontecendo no corpo, na mente, na vida, traçar um modelo de intervenção, esse modelo, que pode envolver medicamento, pode envolver mudanças de estilo de vida, mudanças alimentares, mudanças de rotina, envolvimento com grupos de apoio, atividade física, envolvimento com a religiosidade e a espiritualidade, resgate de hobbies, tempos de lazer, áreas verdes, intervenções no trabalho e medicamento
e terapia. Nunca é uma coisa só. Então, é isso que a pessoa tem que fazer para tratar o transtorno de ansiedade. Reconhecer e correr atrás de cuidado. É isso. Perfeito. Reconhecer e buscar ajuda, assim como foi colocado. Até respondi aí no chat, uma pessoa colocou que tem dores de cabeça com frequência. Eu falei assim, gente, não é normal, não é natural a gente ter dor. Isso é um sinal de alerta do organismo, assim como dor, febre, Exatamente. desconforto. Precisamos buscar ajuda em investigar esse sinal ou esse sintoma, né? Descobri aqui que estou no meio de uma crise de ansiedade. Muito obrigada, ó. A Darjete. E Melhor, viu, a gente? outra, não me identifiquei, me canso, não consigo concluir nada, enfim. Muitos comentários. Gente, que vocês que estiveram aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Foi Obrigado. muito rico Obrigado a essa todos. live. Mais uma vez, doutor Tiago, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, Bom, pela parceria. eu que agradeço pela parceria, pela sua diligência em elaborar esse roteiro fantástico para falar desse tema, a sua disponibilidade, a sua diligência, a sua abertura para ciceronear o encontro. Você tem uma habilidade enorme para isso, colaborar com seu conteúdo, e eu sou muito grato, né, por essa parceria, com certeza. Muito grato. E seus pacientes aqui, o seu paciente, excelente médico. Seus pacientes estão aqui Obrigado. prestigiando você. Gente, a live vai ficar gravada, vai ficar também Sim, tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Dr. Tiago, tá certo? Para que vocês possam assistir e compartilhar com quem vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo. com certeza, gente. Ficará gravado. Em breve teremos outras sobre temas diversos. A mente da doutora Ana Paula não para, ela é muito criativa e eu também gosto de atirar para todos os lados no que tiver a ver com saúde mental. Então, sempre surge coisa boa aí. Fiquem atentos e atentas nos nossos perfis. A live vai ficar gravada. Gente, olha, o que eu e a doutora Ana Paula falamos aqui não representa uma verdade absoluta. Isso é fruto da nossa experiência profissional, é fruto do nosso conhecimento. Isso não substitui avaliações nem consultas médicas. Então, se vocês têm problemas particulares ou conhecem alguém que tenha, consultem um profissional diretamente. Tá? Isso é uma outra recomendação que eu faço. Eu sou a favor da pessoa se informar na internet, se informar através de fontes confiáveis, através de diálogos com outras pessoas, mas isso não substitui a consulta médica. Eu sei que de médico todo mundo tem um pouco, mas um pouco é um pouco. Muito quem tem que ter o médico mesmo. Então, procura o profissional. Beleza? Boa noite a todos e todas. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.